Olá galera, Gilber Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre os 3 jeitos de você ficar rico. Eu acho que como seres humanos, a nossa busca é pela riqueza. E claro, eu não vou falar aqui de ganhar na Mega Sena, não vou falar de você receber uma herança, de achar dinheiro na rua. Eu vou falar de jeitos genuínos de você ficar rico. Você vai ver que os 3 jeitos são genuínos. Eu não estou dizendo que você deve aplicar os 3, tá bem? Mas eu quero falar para você das recompensas que a riqueza traz com ela. A primeira coisa que a gente precisa saber e entender é que nós precisamos limpar a nossa mente, porque muitos de nós trazemos programado na nossa mente que a riqueza é ruim, só quem fica rico é ladrão, podre de rico, dinheiro não nasce em árvore. Então, nós trazemos coisas de que a riqueza, ela está rodeada, ela está cercada de uma coisa ruim. E isso acontece porque a forma que nós conhecemos de riqueza, ela não é a forma correta da riqueza. A forma que a gente conhece de riqueza é quando a gente liga a televisão e o que você vê? Você vê os jogadores de futebol ganhando muito dinheiro, gastando muito dinheiro. E o cara compra barco, o cara compra avião. E tem uma coisa errada nesse modelo, errada. E você vai ver todos esses caras, se você esperar tempo suficiente, você vai ver esses caras se perderem na vida. Eu me lembro quando o Adriano, que era o imperador, estava ganhando dinheiro, ele era um dos jogadores mais bem pagos do mundo, E aí eu falei assim, você vai ver no futuro o Adriano passar por dificuldades. As pessoas com quem eu falei, Gilberto, esquece, o Adriano tem dinheiro para 2 vidas. E isso é o pior desse modelo de riqueza, isso é o pior. A pessoa não entende o modelo, ela vê a grana que o Adriano tem e ela fala assim, ela olha para a vida dela e fala assim, se eu tivesse essa grana, dava para mim pro resto da vida. Claro, se você ganha todo o dinheiro do que o Adriano ganhou e continua morando num quarto e cozinha, como eu morava quando eu era criança, o dinheiro vai durar para sempre. Mas não é isso que vai acontecer. E mesmo pessoas como o Adriano acabam se metendo em rascada, e talvez você acompanhe ou não. O Adriano vendeu um iate de 25 milhões de dólares por 15 milhões de dólares, ele vendeu uma casa também na Itália, a mesma coisa, 10 milhões de dólares abaixo do valor. Não é que ele vendeu um pouco abaixo, 10% de desconto. Então, nos 2 eventos, ele perdeu 20 milhões de dólares nessas 2 vendas, só essas que se tornaram públicas. E você vai ver, se você olhar, por exemplo, no noticiário, você vai ver muito jogador de futebol com casa penhorada, com problema. E nós estamos falando de grandes jogadores, caras que vestiram a camisa da seleção, caras que ganharam a Copa do Mundo. Por quê? Porque o modelo está errado. E eu tento falar isso para as pessoas, mas as pessoas na hora não querem ouvir. E, muito possivelmente, as pessoas têm boa memória e você não lembra de quando o Adriano estava ganhando 100 milhões. Você só consegue chegar e olhar para o Neymar hoje. Você consegue só olhar para o Neymar e ver o seguinte, o Neymar está fazendo 15 milhões de reais por mês, isso dá 180 milhões de reais por ano, isso dá umas 3, 4 mega senas, o Neymar tá rico para sempre. Se o Neymar continuar fazendo com que a única forma de renda dele seja o dinheiro que vem do futebol, ele está ferrado. Aí você pode chegar e falar assim, não, mas o Neymar está investindo muito em imóvel. Então, foi o que falaram do Adriano também, o Adriano está investindo muito em imóvel. E aí, se ferrou. Por quê? Porque não tem um modelo na cabeça. Tudo bem? Então, o que é riqueza de verdade? O que é ficar rico de verdade? Às vezes é aquele cara que você pega o elevador com ele, às vezes é aquele cara que você desce até a garagem com ele e ele tem um carro normal. Eu não estou dizendo que você não deve ter a sua Mercedes, eu amo Mercedes, tudo bem? Mas que a sua Mercedes, ela seja um reflexo pálido da sua riqueza. E quando alguém perguntar, e aí cara, como é que você comprou a sua Mercedes? Você consegue lembrar, eu tenho um imóvel, que o aluguel dele paga essa Mercedes. Eu tenho um segundo negócio que o lucro desse segundo negócio paga minhas viagens. Eu tenho um jatinho e eu tenho um negócio que paga esse jatinho. Então, não é que eu sou contra não, tá? Você só precisa saber assim, olha, quem paga a conta? Quando você pergunta, quem paga o jatinho do Neymar? O salário dele. E o dia que o salário acabar? Acabou, ferrou, entendeu? E aí essas coisas vêm
comendo todo o patrimônio que o cara construiu. É um inferno, isso é um inferno, né? Bom, e a gente poderia passar um tempo falando disso aqui, mas quais são então as 3 formas de você ganhar dinheiro? Eu vou começar pela pior delas, é roubando. E a gente vê na história do Brasil, mas as pessoas não avisam isso. Deixa eu falar uma coisa, o ladrão rouba a si mesmo. O cara que escolhe roubar, vai chegar o dia que ele tem que prestar contas com a vida, com o universo. E não é com Deus assim, é uma lei que está instalada. O que você plantar, você vai colher. Se você roubar, a semente ruim que você está plantando vai florescer e vai vir contra você. E nós temos exemplos. Nós temos exemplos de políticos indo preso, empresários indo preso. E tem aqueles que a gente olhando de fora, a gente fala, mas esses caras se safaram. Mas você não vai lá de perto olhar como é a vida deles. E a vida desses caras é um inferno nas relações familiares. Aquilo que importa. Eu acredito que você queira ficar rico não só para usufruir da riqueza. Porque se for só para usufruir da riqueza, cara, pega aquela história lá, muda para uma praia, você vende um peixe ali na praia e você está usufruindo de toda a riqueza do planeta. Porque está tudo ali, gente legal, clima legal, você ganha o suficiente para você viver. Não é isso que nós estamos procurando. Descarta o roubo. E se você não acredita no que eu estou falando, olha para esses caras, mas olha lá na história. A gente vê todos esses caras que estão presos hoje, eles ontem pareciam imbatíveis. Imbatíveis. Você pode falar de Odebrecht, você pode falar do Sérgio Cabral, você pode falar do Lula, do Maluf. Todas essas pessoas, eles eram tão poderosos, mas tão poderosos. Mas eu não estou falando só disso. Imagine como vai crescer a filha do Odebrecht. Imagine como estão os filhos do Lula. Imagine como está a família do Maluf. Escolheram um caminho e esse caminho não valeu a pena. Isso faz sentido para você? O segundo é como empregado. Então, e tá tudo certo em você construir riqueza como empregado, e eu vi pessoas que construíram, mas preste atenção numa coisa. E a minha avó é o meu maior exemplo para isso. A minha avó, ela fazia faxina, ela era servente. E além de servente, ela trabalhava como servente na Secretaria da Educação. Minha avó ganhava muito pouquinho. Mas onde estava o foco dela? Na despesa. Então ela controlava a despesa com mão de ferro. Ela fazia isso sorrindo, não se transformou numa pessoa avarenta, mas sorrindo, ela ia controlando a despesa, controlando. Sobrou um dinheirinho, ela comprava uma casinha, comprava um outro, reformava, ia aumentando. É claro que ela fez isso ao longo de 30 anos na vida dela. Enquanto as pessoas foram viajando, ela foi fazendo isso. E quando ela se aposentou, ela tinha uma renda dos imóveizinhos que ela construiu ao longo dos 30 anos, não em 3 anos, mas em 30 anos, cuidou da aposentadoria dela. Então, na aposentadoria dela, ela viajava, ela passeou por esse Brasilzão, não tive a oportunidade de levar ela para os Estados Unidos. Quando chegou a hora, ela já não conseguia mais. Mas, enfim, se você fala, olha, eu quero ficar rico como empregado, foco na despesa. E qual é o risco? Você ser mandado embora, sua empresa falir, porque você não manda na sua empresa. Alguém manda na sua renda. Então, você tem que trabalhar para construir uma carreira gigantesca, tem que falar inglês. Você não pode não falar inglês. Você tem que se blindar contra ser mandado embora. E se você for mandado embora, você rapidamente tem que se colocar num novo emprego. E a melhor forma, e a forma mais rápida de você construir riqueza, é através da construção do seu próprio negócio. Essa é aquilo que eu acredito. Foi isso que eu aprendi. Eu aprendi com o Bill. O Bill me ensinou como você faz para construir um negócio de sucesso, fazer com que esse negócio te sustente. Eu tenho hoje 3 empresas principais, sou sócio de algumas outras pequenas empresas. Não é modelo de startup, mas são pequenas empresas que podem um dia crescer, mas eu tenho 3 negócios principais e apoio outros negócios. Por quê? Porque eu acredito, quando você monta uma empresa, às vezes no início dela você ganha menos até do que seu empregado. E é difícil as pessoas entenderem isso. Alguém trabalha para você e ele ganha mais do que você. Mas se você continuar e fizer o seu negócio crescer, um dia você alcança ele, um dia você passa ele, aí você acelera. Você construir o seu próprio negócio é muito importante. E o que o seu próprio negócio é composto? Preste atenção. É de você, a forma como você pensa, então nós precisamos fazer você pensar como empresário. Você tem que ter a sua empresa, que é o veículo, e ela tem uma forma de se posicionar no mercado, que é a mente das pessoas. Eu não vou entrar em todo esse mérito, mas você tem que ver como a sua empresa pensa.
Essa é a segunda coisa que você precisa fazer. E a terceira é olhar para o mercado. Então, se fosse, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, você é o piloto, o carro é a sua empresa e a pista é o mercado. Então você tem que ficar bom nas três coisas. Nessa analogia com a Fórmula 1, então você tem que ficar bom em você, que é o piloto, você tem que ficar bom na empresa e você tem que ficar bom no mercado. Aonde vai a luta da maioria das pessoas? As pessoas estão usando o modelo errado e elas esquecem delas, esquecem do mercado, ficam boas na empresa e não entendem por que as coisas não dão certo. E esse é o meu papel, ajudar você a ficar bom nessas três coisas, tá bem? Em você, na empresa e no mercado, tá bem? E se você chegar e falar assim, Jober, quero saber mais sobre isso, me chama em inbox, fala, Jober, qual é o programa mais adequado para o momento que eu estou passando? Você me fala, eu sou empregado, quero ser empresário, sou empresário, quero crescer, já sou grande, quero estabilizar, me chama, fala qual é o seu momento e eu vou, com honestidade, eu vou dizer se eu posso te ajudar, tá bem? Então, estou esperando você me chamar e como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.